5 ótimas razões para tu regular o teu sono. Eu me chamo Gustavo, sou formado em psicologia e esse aqui é o meu canal Comportamento e Pensamento. Seja muito bem-vindo e bora lá pro conteúdo. Bom, pessoal, tem muitas razões para regular o sono de vocês. O sono, ele interfere em praticamente tudo que a gente pensa e faz no dia a dia. Então, quando a gente tem um sono melhor, a gente tende a desempenhar em praticamente tudo de uma forma melhor no outro dia. E quando a gente tem um sono ruim, o contrário acontece. A gente tende a desempenhar pior no outro dia. Se vocês querem um pesquisador com muito mais expertise do que eu, que afirma uma coisa muito similar, vocês podem, por exemplo, ver o livro Por que Nós Dormimos, aliás, ler o livro Por que Nós Dormimos, do Walter Matthau, do Matthew Walker, é o contrário, o nome do pesquisador. Bom, vamos lá. Primeira razão, então, para regular teu sono. Sono regulado te deixa menos impulsivo. Então, um sono regulado, ele vai te deixar no dia a dia com uma maior disposição a fazer aquilo que tu queria fazer realmente, no sentido de não procrastinar, fazer aquilo que tu programou para fazer, e não se distrair com alguma questão secundária, e não ser impulsivo, então não quebrar tua dieta, não fazer ou falar alguma coisa por impulso e depois se arrepender. Isso acontece porque um sono de má qualidade faz com que o nosso córtex pré-frontal fique menos ativo. E o córtex pré-frontal é uma região envolvida justamente com o controle de impulsos, dentre outras funções. E ele é energeticamente muito caro para o nosso cérebro. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso cérebro, ele, apesar de ocupar aproximadamente 2% da nossa massa corporal, consome aproximadamente 20% da nossa energia no dia a dia, da quantidade de calorias que a gente come. É quase um princípio de Pareto aqui. Já ouviu falar em Vilfredo Pareto? Ele é um cientista que viveu no século XIX que elaborou o que é chamado de princípio de Pareto, que é, basicamente, ele observou que 20% das nossas ações correspondem a 80% dos nossos resultados. Por exemplo, eu que sou um psicólogo que trabalha na clínica, percebo que 20% das minhas fontes de encaminhamento são quem me encaminha 80% dos pacientes que eu atendo. Então, esse princípio de fato se dá em várias relações do nosso dia a dia. E quando a gente está falando em cérebro e córtex pré-frontal, a gente está falando também de um consumo muito grande de energia de uma região específica do cérebro que corresponde ao nossa capacidade de inibir impulsos. Portanto, dormir bem te deixa menos impulsivo e, portanto, te ajuda a regular a tua vida, organizar e fazer aquilo que tu realmente queria fazer e não aquilo que uma vontade passageira te comandou a fazer. Segunda razão, também ligada a essa primeira aqui, dormir bem te ajuda a regular o teu peso corporal. Inclusive, para quem curte musculação, isso aqui é bastante importante, porque para tu manter a massa muscular, dormir bem é essencial. Manter e aumentar o tamanho dela também. Dormir bem é essencial. Por que isso acontece? Bom, porque quando a gente dorme mal, a gente aumenta os níveis de grelina do nosso organismo. Para quem não sabe, grelina é, grosso modo, o hormônio da fome, enquanto a gente diminui os níveis de leptina, que é, grosso modo também, o hormônio da saciedade. Portanto, tu sente mais fome e menos saciedade. Por que será, né? Porque o nosso corpo está precisando de uma outra fonte de energia, já que a gente não conseguiu dormir tão bem, e aí ele acaba descontando um pouquinho nos alimentos para tentar conseguir essa energia que está faltando do sono. E aí, com relação à massa muscular, é claro que nesse contexto de comer mais e ficar menos saciado e, portanto, acabar comendo mais mesmo, a gente fica com uma maior dificuldade de manter a musculatura, manter o shape da maneira como a gente queria. Então, o que acontece? Além dessa dificuldade de manter da maneira como a gente queria, a gente também tem uma propensão a catabolizar a massa muscular e aumentar a gordura. Por que isso acontece? Novamente, porque
a massa muscular acaba sendo mais custosa para o corpo e a gordura acaba sendo mais, digamos assim, uma fonte de energia mais rica para o corpo, no sentido de fornecer mais energia para o corpo mesmo, já que está faltando no sono, então a gente acaba, o corpo, aliás, acaba tendo que adquirir isso por meio da gordura e por meio de abandonar essa massa muscular que está pesando para manter, ainda mais quando a gente não está dormindo bem. Então, segunda razão para regular o teu sono, tu vai conseguir manter melhor a tua musculatura, aumentá-la e, inclusive, não engordar ou até mesmo emagrecer, já que também os teus níveis de grelina e leptina, lembrando, grelina, o hormônio relacionado à fome, e leptina à saciedade, vão estar mais regulados. Terceira razão, essa aqui talvez eu tivesse começado falando nela, porque geralmente é o que toca mais as pessoas. Isso aqui eu não sei se vocês sabem, mas dormir mal causa queda de dinheiro do teu bolso. É isso mesmo que tu ouviu. Tem estudos que mostram que aproximadamente 2% do PIB dos países industrializados, que é onde mais acontece casos de privação de sono, não sei se você sabe, mas a gente vive num mundo em que 2/3 das pessoas de países industrializados não dormem o suficiente para a sua faixa etária, não dormem o suficiente para o que deveriam estar dormindo. Isso acontece também no Brasil. E existem estudos que demonstram que aproximadamente a grande parte do que eu estou citando aqui vocês podem encontrar já nesse livro mesmo que eu citei lá no início, que é o Porquê Nós Dormimos, do Matthew Walker. E existem estudos que apontam que aproximadamente 2% do PIB dos países é comprometido com relação à privação de sono das pessoas, ou seja, o país tem que gastar 2% do PIB em problemas originados por privação de sono por parte da população. Por exemplo, acidentes automobilísticos, porque a pessoa dormiu no volante porque estava privada de sono, ou então problemas no trabalho, acidentes de trabalho, porque a pessoa estava privada de sono, ou então discussões ou coisas assim, brigas que a pessoa estava mais impulsiva porque estava privada de sono. Então, tudo isso ocasiona um prejuízo de aproximadamente 2% do PIB. Pode parecer pouco quando a gente olha só para a porcentagem, mas é o que equivale às forças armadas inteiras em um país. Então, a gente pode cobrir marinha, aeronáutica e exército, basicamente, só fazendo com que as pessoas não durmam tão mal assim. Tá, mas daí tu tá falando, né, Gustavo, de uma coisa mais ali a nível de país, eu quero saber no meu bolso mesmo, não quero saber, bom, não sei se tu sabe, mas o país, para se manter, ele tira dinheiro do teu bolso. Mas eu entendo o teu pensamento e, sim, existem estudos também que mostram essa ligação mais direta da queda de dinheiro do bolso com a pessoa, que não é necessariamente com relação ao PIB, mas com relação à vida particular dela, do dia a dia mesmo. Por exemplo, tem uma empresa nos Estados Unidos que foi feito um estudo um tempo atrás de que existiam alguns funcionários que ganhavam ali mais ou menos uns, aproximadamente, sei lá, uns R$ 200 a mais por mês do que alguns outros, porque acabavam produzindo um pouco mais. Por quê? Porque dormiam um pouquinho mais perto da empresa e, portanto, dormiam um pouquinho mais as pessoas que moravam um pouquinho mais longe, ou seja, elas acabavam ficando mais produtivas. Então, a pessoa não teve que fazer, assim, um malabarismo muito grande no trabalho, uma coisa assim para ganhar mais. Só o que ela teve que fazer foi dormir mais um pouquinho. Também existem estudos de que as empresas, elas perdem aproximadamente ali 10 mil, não lembro se reais ou dólares, e isso aumenta mais ainda dependendo da quantidade de privação de sono que os funcionários têm, por conta justamente da privação de sono por parte dos funcionários. Então, e claro, isso está relacionado com o ganho da empresa, mas acaba reverberando também de uma forma ou outra no ganho do funcionário. Então, sendo tu empresário ou empregado, acaba que a privação de sono te afeta negativamente e pode sim causar queda de dinheiro no teu bolso, em decorrência dos erros de trabalho, em decorrência dos problemas da falta de produtividade
ou coisas nesse sentido que a privação de sono te causa. Quarta razão, então, para dormir bem, a privação de sono afeta negativamente a tua sexualidade. Também existe um estudo, salvo engano, da Universidade da Pensilvânia, também está contido nesse livro do Porquê Nós Dormimos, do Matthew Walker, que aponta que quando as pessoas dormem mal, elas tendem a parecer menos atraentes aos seus pares. Então, a pessoa bem dormida e a pessoa mal dormida, nas mesmas condições de iluminação, de tudo que é coisa, quando são avaliadas por juízes imparciais, ou seja, em tese, pessoas ali que estão só avaliando o nível de beleza dela mesma, tendem a dar uma nota menor para a pessoa quando ela dormiu um pouco menos. Quando, por exemplo, ela dormiu em comparação 5 ou 8 horas, quando ela dormiu só 5, a pessoa tende a ser reputada como mais feia ou menos atraente do que quando ela mesma dormiu 8 horas. Então, privação de sono tende a te deixar menos atraente e tende também a diminuir os teus níveis de testosterona, diminuir o tamanho dos teus testículos, se tu tiver testículos, e diminuir também, no caso das mulheres, o hormônio FSH, que é o folículo estimulante, que está relacionado com as atividades ali do ciclo menstrual e com os hormônios femininos no geral. Então, de uma forma geral, ele acaba impactando negativamente tanto na atratividade sexual quanto na questão dos hormônios envolvidos com a sexualidade. Então, a quarta razão é que ele também afeta negativamente a sexualidade. Então, até aqui a gente viu que o sono a falta de sono, né, te deixa mais impulsivo, te deixa mais impulsivo com alimentos, com mais fome, com mais dificuldade de manter musculatura, te deixa com queda de dinheiro no bolso, com queda de testosterona, tamanho dos testículos, desregulação dos hormônios sexuais e menor atratividade. Tudo isso a gente englobou em impulsividade, alimentação, dinheiro e sexualidade. E agora, a quinta e última razão deste vídeo aqui, é claro que eu não estou pretendendo esgotar todas as razões para te dormir bem, mas só te dar algumas dessas razões. A quinta e última razão é que dormir mal ao longo da vida tende a aumentar as tuas chances de vir a desenvolver câncer. Por que isso acontece? Porque teu corpo fica mais desgastado. Inclusive, é uma coisa sabida que trabalho em turno ajuda ou favorece um pouquinho mais, é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. Não quer dizer que se tu dormiu mal, se tu trabalha em turnos, tu vai desenvolver câncer, mas tu tem uma probabilidade maior a desenvolver câncer. É sabido, inclusive, que... Porque eu não sei se tu sabe, mas existem pessoas que chamam o câncer da doença da célula louca. O que acontece? Uma célula, ela começa a morrer, e como ela está morrendo, ela começa a tentar se reproduzir de uma maneira muito acentuada. Claro que é uma explicação bastante rudimentar aqui do que acontece, tá? Se vocês quiserem uma coisa mais rebuscada, seria melhor se vocês buscassem algum outro vídeo aqui na internet. Aqui eu estou dando de uma forma mais superficial, só para que vocês entendam por que acontece da pessoa que dorme mal ao longo da vida ter uma maior chance de vir a desenvolver câncer. Porque essa célula que está morrendo, ela começa a tentar se reproduzir de uma maneira muito acentuada. É como se ela percebesse, bom, eu estou morrendo, então eu preciso, antes de morrer, me reproduzir para manter alguma coisa aqui, para deixar uma outra célulazinha quando eu partir. Só que aí, o que acontece? Essa outra célulazinha, quando ela está morrendo e se reproduz, ela também nasce morrendo. E aí tu tem um monte de células se reproduzindo enquanto estão morrendo, e aí já nascendo, todas elas morrendo, começam a contaminar um órgão e muitas vezes fazem ali uma ligação com a corrente sanguínea e se espalham pelo corpo e aí se espalham por outros órgãos. E o que acontece? A célula morre por quê? Porque ela está de alguma forma desgastada. E o que pode gerar esse desgaste? Várias coisas, inclusive a privação de sono. Então, espero que essas razões, lembrando, quais são elas mesmo? Maior impulsividade quando não se dorme, maior propensão a
engordar ou perder o shape, ou perder a musculatura no geral, maior propensão a não ganhar tanto dinheiro quanto poderia estar ganhando, ou ainda perder dinheiro, maior propensão a desregular a tua sexualidade, parecer menos atraente, e maior propensão a desenvolver câncer ao longo da vida. Espero que essas 5 razões tenham pelo menos mexido um pouquinho na tua motivação com relação a ajustar um pouco mais o teu sono. Agradeço pela tua audiência. Peço, se for possível, que tu deixe o teu like se tu gostou do vídeo, e se tu ficou até aqui, sejamos sinceros, em parte pelo menos tu deve ter gostado, então é só deixar o clique aí ou apertar o botão com o dedo, pra ti não custa muita coisa. Para mim é bastante recompensador e motivador de continuar trazendo esse conteúdo para ti. Se inscreve aqui no canal. Se tu começar a não gostar mais dos vídeos, se tu achar que não é para ti, depois se desinscreve. Mas se inscreve, dá uma olhada pelo canal. Aqui tem bastante conteúdo parecido com esse. Tudo coisa que vai te informar, vai te trazer algum tipo de... Pelo menos eu tento trazer algum tipo de contribuição para tua vida e algum tipo de motivação para que tu consiga se disciplinar a ter uma vida mais saudável. Agradeço novamente e até mais.